Bem-vindo no primeiro episódio de janeiro. Esse episódio vai ser especial. Primeiro eu quero desejar para vocês feliz 2026. Esse ano vai ser histórico para você que me acompanha. Eu falo aqui sobre investimento, construção de patrimônio. Então esse ano é o ano para você construir patrimônio, tá? E hoje vai ser um episódio diferente, vai ser o primeiro do ano, aonde eu não vou estar como entrevistador, eu vou ser entrevistado, tá? Então, o meu convidado, ele me conhece há mais ou menos um ano, é uma das pessoas que eu cheguei aqui em São Paulo, para quem não conhece um pouco, eu era nômade digital, decidi morar em São Paulo em 2025, cheguei aqui em São Paulo, uma das primeiras pessoas que eu tive contato aqui virou meu amigo durante o ano de 2025 e foi um grande incentivador para que eu pudesse querer ficar aqui em São Paulo, né? Aonde ele falou algumas coisas muito importantes, que São Paulo é a capital do mundo do empreendedorismo, aonde tudo acontece, né? E decidi, 2026, estarei morando aqui em São Paulo, estou expandindo meus negócios aqui em São Paulo, então nada mais importante de começar esse ano contando um pouco da minha história, o que eu vou fazer aqui em 2026 aqui em São Paulo e as expansões dos negócios. E aí eu trouxe aqui o Fernando para ele me entrevistar, né? Para vocês conhecerem um pouco da minha história e o que eu vou fazer aqui em 2026 aqui em São Paulo. Então é isso, muito obrigado. Para você que nos acompanha no YouTube, já dá o like, tá? Já se inscreva no canal, vai ter muitas coisas boas aqui nesse canal aqui durante 2026. E para você que vê no Spotify, tá? Você tira um print e marca lá o Investidor em Consórcio, que eu vou compartilhar também no meu Instagram. Com vocês aqui, o Fernando, que vai me entrevistar. Tem algo a dizer, meu amigo? Muito obrigado por você me convidar, tá aqui, né? É um prazer imenso e vamos arrancar seu couro aqui, né? Para ver o que é que você vai falar pra gente e extrair o máximo de você hoje. Tá. O Fernando, ele é meu amigo aqui de São Paulo, mas também é meu amigo do vinho, né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu gosto muito de tomar vinho. E eu acho que as melhores ideias surgem tomando vinho, tá? Com as pessoas agradável. Então, ele já sabe um pouco da minha história, mas ele vai explorar um pouco aqui, um pouco da minha história, e aí vai ser um bate-papo legal, tá bom? Então, muito obrigado por você, se inscreva no canal e vê esse episódio até o final. Eu vou ser o entrevistado, então é o Fernando que vai fazer pergunta, e aí você Vamos já lá. pode mandar a primeira pergunta aí, o que você deseja saber sobre esse nobre aqui, Júlio Rocha, Fernando. Vamos lá. Ô, Júlio, uma coisa que eu vou falar antes aqui, que eu nem contei ainda para você, é que eu conheci o consórcio de uma forma antes, né? E depois que eu te conheci, eu vi que era totalmente errada a minha visão sobre consórcio. Então mudou isso, daí mudou a chave, né? Hoje eu sou uma pessoa que eu realmente acredito no consórcio e quero investir também nessa forma de comprar imóvel, né? Imóvel, carro e outros bens. Mas vamos lá, antes de tudo, eu quero perguntar para você como que você saiu lá do interiorzinho de Minas, né? Saiu de uma região bem pequenininha e foi parar no consórcio. Tá. Isso é importante, porque eu lembro quando eu conheci você, ô Fernando, muitas pessoas têm essa visão errada sobre consórcio, né? E você tinha vários paradigmas sobre consórcio. E eu falo para todo mundo que me conhece, paradigma é sinônimo de falta de conhecimento. Exatamente. Né? E aí, eu sempre procuro passar essa informação clara, né? Sobre o produto consórcio, para que as pessoas quebrem o paradigma. E quando ela quebra o paradigma, ela tem a decisão de investir em consórcio ou não investir em consórcio. Tá tudo bem, né? Cada um tem aí um objetivo de vida, né? Talvez o consórcio não é para ela, mas que ela tenha a informação e que ela não seja mais uma pessoa falando mal do mercado sem o conhecimento, né? Eu fico muito feliz com a sua pergunta, eu fico muito feliz de saber que eu ajudei você nisso, né? De quebrar esses paradigmas e que você vai investir em consórcio, porque eu Com sempre certeza. falo, o produto consórcio é um produto do futuro, tá? Sobre um pouco a minha história, né? Como que foi tudo isso, né? Sair lá
como se diz... Do meio do mato. Do meio do mato, né? Eu não tenho vergonha nenhuma da minha história, né? Eu saí do meio do mato, né? Eu lembro que eu tinha mais ou menos 8 anos de idade e eu já plantava tomate, plantava quiabo, plantava abóbora, melancia e vendia na feira junto com meu pai. Porque eu sou de uma família de agricultor, né? Meu pai aprendeu isso com a minha avó e meu pai me ensinou isso muito bem, né? Então, lá no começo já da minha jornada, da minha vida, eu já fui programado a trabalhar com planejamento. Sim. Porque imagina, você planta lá melancia. Demora 6 meses para poder ter uma melancia para você vender. Então você tem que ter ali já uma consistência de esperar que o que você planta hoje, você colhe depois. E aí quando você colhe, você vai e leva para a feira vender. Mesma coisa é com tomate, mesma coisa é com quiabo. E sobre o tomate, a gente brinca muito, né? Muitas pessoas estão vendo aqui, talvez não tenham conhecimento sobre agricultura, como que funciona na roça. Imagina você planta o tomate, ele começa a florir, dá o tomate, ele começa a amarelar. Você tem ali 1 semana, 2 semanas para colher e vender. Porque se você não colhe 1 semana ali e vende, ele perde todo. Então, todo aquele plantio que você fez, ele colhe. Por que eu estou falando isso? Porque na nossa vida é assim também. Muitas das vezes a gente começa um negócio, muitas das vezes a gente faz alguma coisa, na hora do plantio, a gente desiste. É a mesma coisa do tomate que você não colheu e não levou para a feira para vender. Na hora de colher, você desiste e você perde toda aquela construção que você fez. Então, a minha história é isso. Entendi. A minha história foi já desde o começo, desde criança. Meu pai, ele nunca me ensinou, nunca falou para mim, meu filho vai para a escola, tá? Nem meu pai, nem minha mãe, tá? Porque eles são analfabetos. Então, eles não via que ir para a escola é garantia de sucesso naquela época, entendi, né? Eles me ensinou o que eles faziam, que era ser agricultor. E eu aprendi com eles dessa maneira. Eu sou muito grato à maior educação que eu tive na minha vida, que eu carrego isso com muito prazer até hoje. E você plantava e vendia também na feira, né? Você fazia as 2 etapas do negócio. Você não só plantava, você vendia também. Sim, eu comecei com 8 anos, como eu falei. Então, assim, meu pai, como que ele me ensinou? Uma coisa assim, ele tinha o plantio dele, né? De abóbora dele, sim, de tomate dele e das coisas dele. E aí o que ele fazia? Ele separava um pedacinho de terra e falava, aqui é o seu pedaço de terra. Você vai plantar, é você que vai cuidar, sim, né? Porque aí ele não me ensinava a trabalhar no dele. Não, ele me dava, né, um pedaço para que eu tivesse responsabilidade. Então, ele estava lá na feira lá com as coisas dele e eu também estava lá na feira junto, na mesma banquinha, vendendo, né? Na feira. Com as minhas coisas também, né? Então, desde o começo foi assim, eu já cresci dessa maneira, sim, entendeu? Porque, Júlio, você sabe que o vendedor de consórcio tem esse estereótipo, né? De que é aquele cara que tá lá ferrado e é vendedor, PAP, aquele cara que está ferrado na vida. Então, essa experiência que você teve na feira foi muito importante para você entrar depois no consórcio e ter esse resultado que você tem hoje, né? Sim, isso é muito importante, porque eu lembro quando eu entrei no consórcio, a gente está falando agora, eu vou falar de consórcio agora de 15 anos atrás, né, Fernando? Sim. 15 anos atrás, o consórcio era outro totalmente diferente do que é hoje. Sim. Tá? Então, a pessoa, por exemplo, quando ela fazia uma cota de consórcio, ela não sabia exatamente o que estava fazendo. E o vendedor que estava vendendo também não sabia o que estava vendendo. Na verdade, não é que ele não explicava, ele não sabia também. Não sabia. Então, era um negócio que quem vendia não tinha o conhecimento e quem comprava também não tinha o conhecimento. E eu lembro mais de 15 anos atrás, eu tinha 17 anos, então isso é 18 anos atrás, 19 anos atrás, quando eu comprei a minha primeira cota de consórcio, porque eu entrei no consórcio comprando um consórcio. Tá? Isso é interessante. E aí eu queria comprar o meu carro antes de inteirar os 18 anos, isso eu já estava na cidade já, e aí eu estava passando na frente de uma loja, eu vi lá uma placa lá, parcela X, e eu me interessei, aquela parcela já dava para eu poder pagar, e eu entrei na loja, e tinha um senhor lá aposentado, né, do exército, aposentado, e me atendeu. E ele falou, não, tu começa a pagar esse consórcio, né,
que é um consórcio da fábrica, né? Eu posso até falar o nome desse consórcio hoje, que inclusive não existe mais, outra empresa comprou. Era o consórcio da Volkswagen naquela época, que era da fábrica. Inclusive, o meu começo na venda de consórcio foi da Volkswagen, mas isso eu estou contando a história quando eu era cliente, né? E aí eu fiz esse consórcio, com a esperança que daqui 3, 4 meses o carro chegasse para mim de cegonha. Tu sabe que estou falando de cegonha? Sim. O vendedor já prometeu para você que estava na cegonha. Vamos lá. Foi o gatilho que ele usou, né? A geração 2000 que vai ver esse ao vivo aqui, esse podcast, que fala o que é cegonha, tá? Cegonha é um caminhão enorme que carrega os carros que saem da fábrica para as concessionárias, né? Então, naquela época, um consórcio da Volkswagen, a gente ficava vendo aqueles carros passando na BR de cegonha, né? Então o vendedor falou para mim, ó, teu consórcio teu carro vai chegar de cegonha. Já tá chegando já. Né? Você tem que começar a pagar em dia que seu consórcio chega de cegonha. Isso não acontece, pessoal. Para você conseguir o teu carro no consórcio, você precisa ser contemplado. Através do sorteio, através dos lances, tá bom? Então, só para vocês entenderem como que era feito... Não é automático assim, né? Não é automático. Então, como que era vendido consórcio há 15, 18, 20 anos atrás, né? Entendi. Sabe o que é mais interessante? Porque isso eu estou contando coisas de 18 anos atrás, Fernando. Sim. Só que até hoje ainda tem ainda pessoas... acontece. Que acredita que fazer um consórcio de carro, que o carro ainda vai chegar para ele daqui a 2, 3 meses, porque o vendedor garantiu. Garantiu, e não é Ou assim. talvez ele responde um anúncio no LX lá, com a casa, ele acha que ele está comprando um consórcio que já vai entrar naquela casa do OLX. Só que não é bem assim, né? Entendi. Mudou a situação. Mas aí, nessa compra que você fez, como que foi a experiência? Como que foi essa virada de chave aí para você dizer... Poxa, não tive um resultado, ou se teve, né? E eu vou entrar nesse business aí, porque aí tem um business, né? Aí tem um negócio. Tá. Né? Primeiro eu comprei o consórcio com esse senhor porque ele já era uma pessoa mais de idade. Eu aprendi... Credibilidade. Exatamente, credibilidade. Eu aprendi com meu avô que você sempre precisa escutar as pessoas mais velhas. Isso, para mim, é um conhecimento milenar. Né? Então, eu sempre procuro escutar as pessoas mais velhas e eu escutei esse senhor. O que aconteceu é que eu paguei esse consórcio uns 6 meses e o carro não chegou de cegonha. Né? Não chegava. E eu, matuto da roça, fui lá na loja muito bravo. Você foi quebrar o pau lá. Fui lá quebrar o pau. Aí eu cancelei o consórcio. Passou 3 meses, ele ligou de novo para mim. Júlio, vem aqui, a gente vai resolver, vai ativar o consórcio. Resumindo a história, reativou um novo consórcio para mim, em um carro até maior, e eu paguei mais 3 meses e o carro não chegou. E aí, eu fiquei muito bravo. Eu falei, tá, ele já é um senhor de idade e eu não vou lá brigar de novo. Brigar com ele, porque ele já é de idade e eu vou respeitar ele. Talvez o problema seja eu, né? Eu pensei, talvez o problema seja eu. Eu que não tenho sorte, por isso que o carro não chegou. Então, o que eu vou fazer? Eu simplesmente não vou pagar mais e nunca mais vou atender o telefone dele, porque eu não quero ir lá atrito com o senhor de idade, né? Sim. Só que, quando eu parei de pagar, o que aconteceu foi que, nessa época, meu tio foi contemplado no consórcio e comprou carro. Você teve um exemplo na família de contemplação. Primo meu também... na época eu indiquei muitos clientes também no Senai. Então, certo. Alguns clientes que eu indiquei para ele foram contemplados. E aquilo, cara, eu vindo da roça matuta, eu falei, como é que pode um negócio desse? Realmente o problema sou eu. Só que, do mesmo jeito que eu aprendi na roça com meus pais, sem aprender a ler, sem nada, que eles me ensinaram na lavoura, tudo pode existir. Você tem que buscar conhecimento das coisas, tá? Eu não aprendi, por exemplo, a plantar tomate do nada. Eu estudava. Tem uma técnica, né? Tem uma por técnica trás. de preparo de terra. Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar o consórcio. Legal. Bacana. Estudando o consórcio nessa época, eu entendi que o problema não era eu e que o problema não era o consórcio. O problema era a estratégia, né? Falta de informação. Falta de informação. Porque se as pessoas estavam conseguindo comprar um carro
Se as pessoas estavam conseguindo comprar imóvel, comprando moto através do consórcio, por que eu não estava conseguindo? Porque eu não tinha informação certa para conseguir comprar através do consórcio. Mas que o produto sim funcionava. Aí você chegou lá e falou para ele, como que foi? Você falou, quero vender consórcio, porque você já tinha indicado alguns clientes que tinham obtido resultado, né? E aí você falou, eu quero vender isso daí, como que foi? Não, nessa época aí, eu só estudei o produto consórcio e eu não entrei para poder vender. Eu comecei a estudar. O que é estudar? Tá? Para vocês que estão vendo aqui, aonde você estuda o consórcio. Você estuda o consórcio primeiro nos contratos das administradoras. Ah, certo. E depois você estuda o consórcio no Banco Central. No Banco Central. Então eu comecei a buscar manuais do Banco Central. Só para você ter uma noção, Fernando, existe mais de 140 administradoras regulamentadas pelo Banco Central. Ah, interessante. Cada administradora tem o seu contrato próprio, mas existe o contrato do Banco Central que regulamenta todas as administradoras. Todas elas. Então, as informações que estão nesse contrato do Banco Central, elas é ampla. Sim. Certo? Sim. E aí tem os adendo. O que é os adendo? Cada administradora tem seu próprio adendo. Faz o seu adendo. Entendeu? Então, você ter a informação do Banco Central é perfeito, é ótimo. Só que depois você precisa ter informação da administradora que você vai fazer o consórcio. Sim. Foi aí que eu posso dizer que talvez eu seja um dos poucos vendedores de consórcio, que na verdade hoje a gente vai falar sobre isso. Hoje eu não sou mais um vendedor, sou mais um investidor. Né? Não que você não possa comprar um consórcio comigo, você possa, mas foi aí que eu me coloco, né, sempre na posição que talvez eu seja um dos caras que mais tem conhecimento sobre consórcio, porque eu fiquei fissurado em ler contrato de administradora. Toda administradora regulamentada de consórcio, eu li o contrato, né, para poder entender se era diferente. Né? Existe uma lei própria para consórcio, que as pessoas não sabem, né? E essa lei está dentro lá do site do Banco Central. Isso. Né? Essa lei, ela é uma lei própria do Banco Central, só que essa lei ela é muito ampla. Vou te dar um exemplo de uma lei ampla, por exemplo. O Banco Central, ele coloca lá que para um grupo de consórcio funcionar, ele precisa ter capacidade de contemplar uma por sorteio na primeira assembleia. E ele tem que ser formado em 90 dias. A administradora monta um grupo agora, contempla um por sorteio, só que no mês seguinte ela não é obrigada a contemplar. É só na primeira assembleia. Só na primeira assembleia. Então ela é ampla. Então é importante você estar numa administradora que preza pelo cliente. Porque senão você pode entrar mesmo administradora regulamentada pelo Banco Central e ter dificuldade no período. E quais são as outras informações que dá para pesquisar sobre a administradora antes de entrar no consórcio? Tá, o primeiro ponto é você ver no Banco Central se ela é regulamentada pelo Banco Central e buscar o balanço da administradora. Ah, o balanço? Tá, porque vamos lá. A administradora, ela ganha uma taxa administrativa. Então, quanto mais grupos ela abre, ela tem mais possibilidade de ganhar sobre taxa administrativa. Então, se uma administradora ela é responsável, ela procura pegar aquele grupo que ela abriu e trabalhar nesse grupo o máximo possível para esse grupo ter condição de muitas contemplação. Se é uma administradora que não está muito preocupada com isso, está mais preocupada com business, ela vai abrir vários grupos. E está tudo bem, não tem problema nisso. Só que quando você olha o balanço lá do Banco Central, você vê que está negativo. Entendi. E aí você sabe o que acontece com a empresa que está negativo. Ela vai rodando negativo, vai chegar uma hora que alguém vai ter que pagar essa conta. Pagar essa conta. Exatamente. Então isso é muito importante, ter essas informações lá no Banco Central. As informações da administradora e do grupo também, né? O grupo também é importante verificar antes, né? É porque assim, o grupo você não consegue ver o grupo lá no Banco Central, né? Você consegue ver o grupo na administradora. No Banco Central você consegue ver o balanço da administradora no Banco Central e se ela está regulamentada lá no Banco Central, você consegue ver o balanço. Certo. Se o balanço está negativo, isso quer dizer que a maioria dos grupos daquela administradora também estão inadimplentes. Então é um risco. É um risco, porque o balanço do Banco Central é exatamente isso, para poder mostrar que essa administradora tem vários grupos que vão rodando no negativo. O que é um grupo rodando no negativo? 50% de inadimplência. De inadimplência. É muito alto, né? Exatamente. Então, quer dizer, esse grupo não tem fundo de caixa para poder continuar contemplando. Aí passa 1, 2, 3 assembleias sem contemplar ninguém por sorteio. Aí daqui a 4ª assembleia contempla uma.
Entendeu? Então vai ficando, entendeu? Em vez da administradora alimentar esse grupo, ela cria outro grupo novo. Vai criando grupo e colocando gente. E tá tudo grupo. bem, tá? Então A- são alguns cuidados que você tem que tomar no consórcio. As administradoras que são independentes, que não pertencem a nenhum grupo bancário, essas administradoras, elas são mais saudáveis, mais interessantes de investir no consórcio ou não? Tá, vamos lá. Todas as administradoras são independentes, tá? Isso é um grande erro Certo. que se espalha na internet, né? Sim. Administradora independente, administradora bancária, né? Não, toda administradora precisa ser independente, porque Sim. o CNPJ da administradora É diferente do CNPJ de um banco, né? O órgão regulamentador Também. é diferente, né? Para ficar claro essa questão, o consórcio ele é como se fosse uma associação, tá? Ah, certo. Então, o que acontece? O CNPJ é diferente. O que acontece é que, quando a administradora ela é linkada a um banco, mesmo ela sendo independente, e esse consórcio vender em agência bancária, vender através do aplicativo, é mais um produto do banco. Se é mais um produto do banco, assim como é um seguro, assim como é uma previdência, o banco não tem Essa a preocupação. preocupação de fazer um grupo de consórcio com objetivo focado no cliente, porque o banco já tem o cliente necessário para poder comprar essas cotas. O gerente só fala para o cliente dele, compra essa cota, entende? E o cara compra sem estudo nenhum, sem estratégia nenhuma. Eu já fiz isso umas 5, 6 vezes. Tu já comprou? De pegar algum tipo de produto no banco e aí o gerente vem, né, com aquela reciprocidade que eles falam, né, diz, faz uma cota aqui de consórcio e tal, para me ajudar. Aí você, não dá agora. Não, faz aí. Você faz, depois de 2, 3 meses cancela. Sem objetivo nenhum. nenhum. Sem objetivo nenhum, sem estratégia, sem nada assim que vai te nortear para ter um resultado depois. Tá, então essa é a questão em relação às administradoras linkadas a banco. Não é porque ela não é independente. Ela é independente, mas como ela pode ser vendida pelo gerente, ele tem outras preocupações para poder vender. O gerente está preocupado em vender para você um título, a vender para você um financiamento, a vender para você um investimento, porque isso dá dinheiro para ele. Dá dinheiro para ele. Certo? O consórcio não dá. Agora, as administradoras independentes que não está vinculada a banco, o único produto que elas têm é o consórcio. Por elas terem um único produto, que é o consórcio, então elas entregam os melhores grupos possível de consórcio. Entendi. Porque a única coisa que ela tem para poder ganhar dinheiro é a taxa administrativa. Sim. Então, todos os seus representantes, todos os seus corretores, não têm um seguro para poder vender a mais, não tem um título de capitalização para poder vender a mais, não tem um empréstimo para poder vender a mais, só tem consórcio. Sim. Então, por ela só ter um consórcio, né, ela entrega melhor produto em relação a isso de estratégia. Sim. Júlio, tem algum problema eu fazer com o banco? Qual que é o seu objetivo? Você só quer pagar uma cota de consórcio? Tudo bem. Tem que fazer essas perguntas antes, né? Exatamente. Agora, se você quer fazer um consórcio, porque aqui eu atendo, por exemplo, 2 tipos de cliente, tá? O cliente quer usar o consórcio como investimento e o cliente que quer comprar bens, tá? Entendi. Eu não atendo um cliente que está só pensando em pagar um consórcio para adquirir o bem. Não, eu atendo com estratégia. Então, quando você atende com estratégia, você tem que buscar uma boa administradora para atender essa estratégia que você vai traçar com o cliente. Entendi. Eu lembro que antigamente o consórcio não tinha essa linha, né, de investimento, de utilizar ele como investimento, né? Então, realmente o jogo mudou agora, né? Depois que esses influencers aí, teve o Pablo Marçal também, que falou que o consórcio pode ser utilizado como investimento, o que era o patinho feio, né, do mercado bancário, agora está em alta, né? As pessoas estão comprando consórcio como investimento. O que você acha disso daí? Tá, primeiro, para te responder essa pergunta, eu tenho que voltar lá atrás, tá? Como que era, né, essa questão do consórcio lá atrás, investimento. 10, 15 anos atrás. Isso, né? Tá. Quando eu entrei com consórcio, por eu ter estudado muito o consórcio e os contratos, ali eu já entendi que o consórcio era investimento. Ah, você já tinha percebido antes, né? Eu já falava para os meus clientes que consórcio era investimento. Porque, imagina, eu entendia que, por exemplo, você conseguia comprar um carro, né, com a taxa administrativa de 10%, 12%. Verdade.
Você conseguia comprar um imóvel naquela época com 15%, 16% de taxa administrativa. Então eu já via que era um produto Como de investimento e eu já fazia caminhão, taxa administrativa de 12%. Então eu já Muito falava para os meus clientes que consórcio não era só para comprar bem, que consórcio era investimento. É. O que acontecia é que quando você fecha uma cota de consórcio, que o cliente cadastra, gera o contrato, ele faz o pagamento, tem um pós-venda na administradora. Se o cliente falasse que eu vendi um consórcio para ele como investimento, a administradora não aceitava. Não aceitava. Era uma regra, da regulamentação da ABAC, por exemplo. A ABAC é uma instituição que regulamenta o consórcio também. Tá? Ela não é o Banco Central, mas ela tem todas as administradoras cadastradas lá e ela indica as melhores práticas para se vender consórcio. Né? Sim. Então, se chegasse um cliente meu na administradora, eu comprei o consórcio com o Júlio como investimento. A administradora fala assim, não, você não pode, vamos cancelar, você não pode, entende? Entendo. Porque isso era uma coisa que não era permitido. Tá? Só que existe um negócio no Brasil que é o seguinte, existem as bolhas, né? As bolhas econômicas. As bolhas econômicas. As pessoas começaram a perceber que investir na bolsa não é investimento. Ah, certo. Que investir numa renda fixa não é investimento. Porque investimento você precisa ter lucro real sobre aquilo. Ah, certo. Você investir na bolsa não te garante lucro real. Não garante, né? Então é um jogo. É um jogo. Certo? É um risco, né? É um risco. Você investe numa renda fixa, você não tem ganho real sobre o seu investimento. Aí as pessoas falam assim, lógico que tem. Não, qual que foi a inflação do Brasil no último ano? Mais de 20%. Você teve 15%, então você não teve lucro real. Entendi. Você só guardou seu dinheiro. Só guardou o dinheiro. Agora, se você tivesse uma cota de consórcio de 200 mil, pagado R$850 de parcela, essa cota contemplou, você fez uma alavancagem de 200 mil, você teve ganho real? Teve. Outra coisa que eu vi, achei interessante nos seus vídeos lá no YouTube, né? Que eu dei uma olhada lá, eu vi que realmente você tem vídeos há bastante tempo, né? Vários anos falando de investimento, né? E um dos vídeos que eu achei interessante é você falando que a carta de consórcio, quando ela faz um ano que ela atualiza o valor, aquele valor atualizado é em cima do valor total da carta. Então, só aquela atualização já cobre boa parte do que você pagou de parcela. Então, isso daí eu achei interessante, né? O que acontece? Eu lembro quando eu comecei a gravar vídeo para o canal no YouTube, né? Eu achei que as pessoas estavam preparadas para o conteúdo de consórcio, né? Certo. E aí, a gente tem que entender um pouco digital. Eu sou de uma geração e você de outra geração. Sim. A gente não acompanhou essa geração 2000 agora, né? Porque tem toda uma estratégia digital para você viralizar, né? Para chegar, né? Isso. E aí, quando eu comecei a gravar vídeo para o canal no YouTube, eu fiquei preocupado de entregar o melhor conteúdo possível, né? Certo. Sobre consórcio. E as pessoas nem sabiam que aquilo existia. Nem sabia. Eu mesmo não sabia. Eu já tive mais de 5 cartas e nunca soube disso. E, então, se você está gravando um conteúdo que as pessoas não sabem que existe, isso quer dizer que elas não procuram isso na internet. Não procuram. Isso quer dizer que o seu canal não cresce, que você não viraliza. Porque as pessoas, elas estão preparadas para coisas muito rasas, né? Conteúdo muito raso. Né? Superficial, né? Superficial. Então, esse foi um grande problema no meu canal no YouTube, de gravar conteúdo muito denso para as pessoas que não estavam preparadas. E hoje eu recebo muitas pessoas falando comigo, nossa, eu vi um vídeo que você gravou 5 anos atrás, você falava isso. Falava isso, eu vi seus vídeos. Né? Então, essa questão da correção é muito interessante, porque é o seguinte, existem 2 tipos de correção, tá? Respondendo a sua pergunta. Quando tu faz um consórcio, a tua carta de crédito não está contemplada ainda, ela corrige anualmente. Anualmente. Depende do índice que você escolheu junto com a administradora. Tá? Se é carro, por exemplo, normal é INPC. Se é imóvel, é INCC. Mas também tem outros índices também, como GPM e tal. Isso é muito importante na hora de fazer o consórcio. Essa correção, quando a carta não está contemplada, é sobre o crédito. Sobre o crédito. Essa correção, quando a carta está contemplada, é sobre o saldo devedor. Ah, interessante isso daí. Então, as pessoas acham que, nossa, eu estou pagando um consórcio, ele está contemplado e ele vai corrigir. Não, sobre o saldo devedor. Entendi.
né? Assim como também o financiamento tem as correções. Sim. Depende da tabela que você faz o seu financiamento. Só essa parte aí de correção já é uma grande vantagem em comparação com outros tipos de investimento, né? Porque você vai ter um valor atualizado ali anualmente e vai estar com uma chance de contemplação futura que pode vir, de acordo com a sorte, pode vir rápido ou não, né? Então isso aí já vale a pena, né? Tá, essa parte de correção, ela é tão interessante, né, que se você joga na HP, por exemplo, um consórcio de imóvel, né, se você joga na HP uma taxa administrativa de 17%, você que está me ouvindo aqui, pega HP e faz essa matemática aí, uma taxa administrativa de 17% na HP, tu pode fazer aí, depois tu vai entender o que eu estou dizendo. Essa correção, se ela acontece 7 vezes no teu plano, isso quer dizer 7 anos, você vai entender que a partir do sétimo ano você não está pagando mais taxa administrativa. Não está pagando mais taxa administrativa. Você vai ter direito ao seu já crédito tá no sem lucro taxa. já. Você vai ter direito ao seu crédito sem taxa administrativa nenhuma. Se a sua Isso é taxa muito bom. administrativa é 17%. Muito bom. Então, aí quebra todo o paradigma, Fernando, que as pessoas falam, mas e essa taxa administrativa aqui? Entende? Se você entende isso, você fala, É que não fez conta, né? Não fez uma conta real e não sabe qual que é o valor que está pagando. Então, o consórcio, além de ter essa correção, quando ele é contemplado, também é uma outra grande vantagem também para usar como investimento, né? Que aí a pessoa pode usar isso para vender a carta contemplada ou adquirir um bem, um imóvel e alugar. Então, existem outras possibilidades dele obter ganhos depois da contemplação também, né? Essa questão sobre usar o consórcio depois da contemplação, eu tenho um cuidado muito sério com isso, porque eu acho que as pessoas que estão nos vendo aqui, elas precisam tirar o consórcio simplesmente da prateleira como mais um produto para se fazer e usar isso como um produto financeiro. Produto financeiro. Por que disso? Você precisa ter uma consultoria. Independente se o seu objetivo é comprar um carro de 50 mil, ou comprar um imóvel de 250, precisa ter uma consultoria com representante de consórcio que entende. Para saber como vai usar, né? Isso porque a gente, normalmente, por exemplo, eu comecei a fazer inglês e parei umas 3 vezes. Certo. Academia umas 10 vezes. Então, a gente está sujeito a mudar de ideia, certo? Quando você faz um consórcio, você é o tipo da pessoa que está pagando por algo sem ter esse algo. Só que, quando você é contemplado, você vai poder usufruir. Só que se você já tiver mudado de ideia. Então, se você faz uma consultoria e essa pessoa que você pagou a consultoria para ela, não consultoria gratuita, tá, pessoal? Porque uma consultoria gratuita comigo, eu vou ter que te vender alguma coisa. Porque a minha empresa não é ONG, né? Sim. Quando você paga uma consultoria para mim, eu vou te entregar o melhor que eu tenho para te vender o melhor produto. É um conhecimento. Quando você quer ter o meu conhecimento de graça através de uma consultoria gratuita, o produto vai ser a cota de consórcio que eu vou te vender. Que fica muito bem claro isso, porque as pessoas ficam, mas eu quero informação de graça. Cara, não dá, né? A informação de graça, quando você senta comigo para poder fazer uma consultoria, é a cota de consórcio que eu vou te vender depois. Sim. Porque é o meu ganha-pão, certo? Eu falo de uma consultoria paga porque imagina tu tá agora fazendo um planejamento, tu vai começar a investir em consórcio e seu objetivo, por exemplo, é comprar imóvel para alugar, com aplicativo. No Airbnb, por exemplo. Aí você vai sentar comigo, a gente vai fazer uma consultoria, a gente vai montar uma carteira de consórcio, aonde que eu vou calcular para você que se uma cota dessa aqui não contemplar no tempo ideal para você comprar um imóvel, dá para você fazer outro tipo, com outra situação com essa cota. Porque existe mais de 20 formas de você usar um consórcio como investimento. Caramba, então, 20 formas de usar como investimento? Isso, então isso é muito importante. Então, por exemplo, é diferente você fazer um consórcio de imóvel para investimento do que você fazer um consórcio de carro. Entendi. Exemplo, um consórcio de carro, se você faz para investimento, você pode ganhar dinheiro com ele como? Você pode comprar um carro e alugar pela Uber. Sim. Ou você pode vender esse consórcio contemplado. Sim. Ou você pode comprar várias motos e alugar. Eu já passei 3 aqui. 3. Agora, 3 se formas. você tem um consórcio de imóvel, você pode comprar um imóvel e o inquilino pagar o imóvel e já te dar um dividendo. Sim. Você pode vender esse consórcio contemplado.
Você pode recomprar um outro imóvel. Você pode recomprar um imóvel de leilão. Você pode comprar fora do Brasil. Já te passei 5. Sim. Então são produtos diferentes. Chega uma hora, então, que o consórcio ele chega no ponto de equilíbrio que ele não dá prejuízo, ele vai dar um lucro, porque você vai utilizar para alugar, comprar um imóvel para alugar, pode vender a carta contemplada, então o risco realmente é baixo, né? Tá, para você que está nos vendo aqui, só existe uma forma de você ter prejuízo com consórcio. Você fazer um planejamento inicial ruim com o seu consultor e daqui a 3, 4, 5 meses você ter dificuldade de pagamento e precisar cancelar. Entendi. Porque se você não cancela teu consórcio, você não tem prejuízo. Não tem prejuízo, né? Não. Não existe nenhuma matemática palpável que faz com que você tenha prejuízo pagando a tua cota de consórcio. Ou a pessoa caiu numa lábia do vendedor, né? O vendedor maldoso e acabou caindo no golpe, né? Por exemplo, eu conheci um português, que é um amigo meu, eu fui falar de consórcio para ele falou, mas isso aí não funciona, caramba, isso daí é golpe, não funciona em lugar nenhum, mas tem aquela questão, né? Às vezes o vendedor ele percebe que a pessoa quer obter algum ganho muito fácil, né? Igual tem pirâmide aí de multinível, né? E aí ele percebe esse gatilho na pessoa e dá um golpe, oferecendo uma contemplação que não existe, né? Então, o cliente, no caso, ele pode tomar um prejuízo se ele cair nessa armadilha aí do vendedor que prometer para ele algo que não existe, né? Tá, eu aprendi sobre investimento, sobre construção de patrimônio. Todo o meu estudo sobre isso não foi na faculdade, tá? Foi com a minha avó, tá? Só para contar um pouco a história da minha avó teve 15 filhos, né? 15 filhos? E a maioria veio para a cidade grande depois, tá? Só que a minha avó, com o aposento dela e o aposento do meu avô, construiu um patrimônio maior do que o patrimônio dos 15 filhos. Então, tem um livro que fala Segredo da Mente Milionária. Sim. Que ele fala sobre o atalhos. Não tem atalho, não existe atalho para o sucesso. Então, o consórcio, ele segue isso muito a risco. Se acreditar no atalho, cai no golpe. Se acreditar no atalho... É o que aconteceu com esse português amigo meu. Exatamente. Aí ele fala que não funciona, mas não é que não funciona. É porque pediu para cair no atalho, achou que tinha, né? E não existe atalho, tem que fazer da forma correta, né? Tem que conhecer. E por incrível que pareça, existem 2 tipos de pessoas que acreditam em atalhos, tá? Certo. Antes eu poderia falar diferente, mas depois, entendendo um pouco a psicologia humana, certo, eu cheguei à conclusão que existem 2 tipos que buscam atalho, tá? Primeiro, isso é interessante. Primeiro tipo de pessoas que buscam atalho acredita na riqueza fácil, a qualquer rápido, tá? São pessoas imediatistas. Acredita na riqueza fácil. E a segunda pessoa que acredita em atalho são as pessoas que se acham mais espertas do que Essa eu não sabia aí. Então, quando eu cheguei nessa conclusão, porque a riqueza rápida, eu, por exemplo, eu já tive momentos de fraqueza que eu acreditei na riqueza rápida. E não tem nenhum problema nisso, né? Só que tu precisa aprender com risco. Sim. Mesmo eu que fui educado com plantio, construir passo a passo, plantar, teve um momento na minha vida que eu acreditou na riqueza. E essas ondas vêm, né? E essas ondas vêm. Vem. Então, isso te dá muita chance de você cair. Em golpe. A outra, aí você precisa fazer, ir para psicóloga, né? Para poder entender sobre isso, porque é sobre psicologia humana, né? Não tem a ver, tem a ver com o caráter da pessoa. Caráter. Dela olhar para mim e falar, eu sou mais inteligente que o Júlio, o que ele está falando ali não condiz, eu sei mais do que ele. E vou tirar vantagem disso. E vou tirar vantagem. Né? Então são esses 2 tipos de pessoa. Aí muitas pessoas estão me vendo aqui e falam assim, mas as pessoas que não têm conhecimento, que caiu na inocência. Cara, meus pais não tinham estudo, sabe? Não tem estudo.
Meu pai não tem estudo, minha mãe não tem estudo, sabe? Meus avós também. Meus avós nunca caiu em um golpe. Nunca caiu em um Então golpe. não é questão... A questão de inocência não tem. Não tem. Não tem esse tem. negócio. Ah, mas eu comprei essa cota na inocência. Não, você acreditou, cara. Você acreditou na riqueza, entende? Na riqueza fácil. Tu não é inocente não, cara. Inocente sou eu, entende? Por isso que existem vários mitos, né, sobre o consórcio, né? Porque quando o cara tem uma decepção, ele sai espalhando para todo mundo que aquilo ali é ruim, né? Graças a Deus agora, com os influencers também falando, né? Ganhou uma nova era do consórcio, né? Que está sendo usado como alavancagem patrimonial, alavancagem financeira também. Então, está tendo uma nova era aí para o consórcio, né? O que acontece? O consórcio ele passou, eu costumo dizer, por 4 fases na vida, tá? Primeiro, o consórcio ele foi criado no momento do país. Isso é muito importante as pessoas entenderem, né? Porque fala, por que só o Brasil tem consórcio? Não é só o Brasil que tem consórcio, tá? Tem outros países também. Outros países têm consórcio, inclusive está lá no meu primeiro livro, né, que é Segredo dos Milionários. Tem consórcio também em outros países, inclusive no Japão tem consórcio. No Japão também. Só que o consórcio ele foi criado no Banco do Brasil, aonde a inflação era insustentável. Sim. Né? Você com certeza acompanhou Sim. isso. Tu comprava uma coisa de manhã, à tarde já não dava mais para poder comprar. Sim. Então não tinha como fazer financiamento com essa inflação. Sim. Inclusive a Argentina passou por uma hiperinflação um tempo atrás também um pouco parecida, não quanto foi no Brasil nessa época. Então se criou o produto consórcio entre amigos para que todo mundo colocasse um dinheiro ali, juntasse essa grana e comprasse um bem. Então o consórcio foi criado na crise. Na crise. Da inflação. Sim. E durante todo esse período, o consórcio, ele sempre foi dessa maneira. Dessa maneira. Aí depois veio as administradoras independentes, né? Sim. Que começou a regulamentar. Não dá mais para a gente juntar 30 amigos para ficar depositando, porque as pessoas não depositam. Tem que ter alguma coisa para poder regulamentar aqui. Sim. Você sabe que o seguro também na Inglaterra foi criado assim, né? A Lloyd, por exemplo, que eram os pescadores, né? Eles tinham os imprevistos, o barco afundava, tempestade, não pescava. Então, eles criaram um fundo, cada pescador foi dando um valor, né? E aí, aquele valor se via como um seguro. E depois disso foi evoluindo e criou-se um produto bancário e virou o que virou hoje, né? Exatamente. Aí, vez administrador, para quê? Para administrar isso. Sim. Aí ela cobra aqui uma taxa para isso. Que é justo, né? Só que as administradoras não tinham, essa é a segunda fase da administradora, se teve muita lavagem de dinheiro. Ah, certo. Por quê? Porque não tinha um regulamentador. A regulamentação. Um parâmetro que seria o Banco Central, que depois de 2008 veio o Banco Central. Nesse processo da administradora, as pessoas de má fé usavam o consórcio como lavagem de dinheiro. Então, por isso que tinha muito, por isso que tem muito esses mitos sobre consórcio, porque o consórcio foi muito usado por lavagem de dinheiro. Para isso né? daí. E se você analisar, Fernando, existe formas até hoje de usar o consórcio como lavagem de dinheiro, só que não é administrador de consórcio do que a gente está falando aqui. Certo. Você já percebeu que todo ônibus está lá consórcio? Ah, sim. Você percebeu que tem condomínio consórcio? Sim. Se você buscar a fundo... Isso daí pode ser uma... Sempre tem um consórcio comprando não sei o que é, construindo não sei o que é. Por exemplo, o consórcio que construiu a Arena MFV lá do Galo lá. Meu, você viu como é que aquilo lá tá entolado até o talo lá? Sim. Então, assim, esse é o problema, muitas vezes, do brasileiro, tá? Só para poder resumir, para as pessoas entenderem o conceito do consórcio, né? E aí depois veio o Banco Central. Com a chegada do Banco Central, o produto consórcio ficou muito seguro. Consolidado, tá? Né? Consolidado, porque tem regras, tá? Entendi. E aí, depois do Banco Central, tem a regulamentação. Tá, agora eu me perdi. Qual foi a pergunta que tu fez que eu voltei lá atrás, assim? Sobre a área de seguros também começou através de consórcio, né? Tá. E aí, beleza. Aí eu voltei lá. Beleza. E aí, como é que é o consórcio hoje? Ah, tá. Como que é o consórcio hoje, né? Como que está a realidade agora? Isso. O consórcio hoje é regulamentado pelo Banco Central. As administradoras, elas estão cada vez mais seguindo
Quando o Banco Central entrou na regulamentação do Banco Central, ela cuidava da regulamentação a cada 12 meses. Ah, certo. A cada 12 meses, a administradora tinha que passar todo o relatório que aconteceu com aquela administradora. Entendi. Depois baixou para 6. Depois baixou para 3. Agora é mensal. É mensal. O que o Banco Central analisa? Você faz uma cota de consórcio de 100 mil, foi contemplado. Antigamente, você conseguia tirar esse crédito até com o nome negativado. Entendi. Hoje não, Hoje não. porque quando a administradora libera esse crédito para você, ela tem que informar para o Banco Central que está liberando um crédito para o Fernando. Aí se o Banco Central busca, fala, o Fernando está com o nome negativado. Cadê o devedor solidário aqui? Sim. Ela tem que prestar conta disso. E para cuidar da saúde do grupo também, né? Para poder cuidar da saúde do grupo. O que acontecia muito? Liberava crédito a rodo, não tinha cuidado dos grupos, e esses grupos começavam a ficar o quê? Negativado, porque o cara pegava o crédito e não pagava. Insolvente. Tá? Insolvente, né? Entendi. Então, essa é a trajetória um pouco do consórcio. Entendi. Ô, Júlio, agora eu queria voltar um pouco na sua vida pessoal, né? Eu andei olhando lá o seu YouTube, né? Eu vi que tem mais de 900 vídeos lá. Eu vi que você é uma pessoa que viaja bastante, você é um nômade digital, né? Como que foi isso de você sair de Minas, do interior de Minas e querer conhecer todos os estados brasileiros, como você já comentou no vídeo, que você conhece todos os estados, e os países da América do Sul também, né? Então eu achei bastante interessante, porque até eu que já fui marinheiro, né? Já viajei a costa do Brasil inteira, eu falei, caramba, mas eu não conheço os estados que não tem praia, né? Então, eu achei interessante. Por que você teve essa visão, essa ideia de viajar o mundo? Tá, primeiro, tem que voltar um pouco à minha história, porque como eu comecei a trabalhar um pouco mais cedo, o meu objetivo de vida era ter liberdade para conhecer o mundo. Certo. Tá, então, meu objetivo sempre foi isso. Tudo que eu trabalhei, eu queria construir royalties, né? Ah, certo. Eu venho do multinível também. Então, Entendi. isso o quê? Eu criei na minha cabeça que uma pessoa rica de verdade certo. é uma pessoa que tem liberdade geográfica. Ah, certo. Né? Interessante. E é engraçado que hoje eu vejo isso muito na internet. Sim. Que a riqueza mudou, Mudou. né? Porque antigamente... A forma de enxergar, né? De enxergar, porque antigamente, quando se falava de riqueza, o cara tinha uma loja, tinha um Tinha carro... 4 carros na garagem. Sim. E hoje não. Hoje, essa era, né, geração 2000, a liberdade geográfica, a liberdade Sim. de viajar, ir na academia 2 horas da tarde, é a riqueza de É a hoje. riqueza. Né? E eu já pensava isso 15 anos atrás, Fernando, sabe? Sim. Então, o meu objetivo de vida, eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, Sim, e famoso. eu vi que até os 30 anos já daria para mim poder aposentar com imóvel. Entendi. Né? E nesse período todo, eu trabalhei arduamente para me aposentar até os 30 anos. Aconteceu que não me aposentei com os 30 anos por vários erros que a gente acaba cometendo como empreendedor. Para você que nos acompanha, que é empreendedor, que quer começar a empreender, antes de começar a empreender, procura referência e tenha um mentor, né? A maioria dos meus erros que eu tive como empreendedor, porque eu não tive um mentor. Não teve um mentor. Para poder me acompanhar, né? Quando eu cheguei aos 30 anos, antes mesmo dos 30 anos, eu me encontrei numa situação financeira onde eu tinha que tomar algumas decisões. Não estava aposentado, sabia que precisava trabalhar, mas que eu tinha que tomar algumas decisões. E uma das decisões que eu tomei ali foi que o caminho do sucesso precisa ser divertido. Divertido. Porque se você tem um caminho... Porque tu não vai morrer agora. Não, Sim. talvez possa, mas se você tem um caminho estressante, nada vale o que você vai conquistar. Sim. E ali, quando eu tomei essa decisão que meu caminho do empreendedorismo, meu caminho de construir patrimônio tinha que ser divertido, foi aonde eu pensei, eu estou passando a vida inteira trabalhando para poder aposentar, para depois viajar. Para viajar. Foi ali que eu comecei a viajar. Entendi. E nesses países que você viajou aí, você foi para todos os países da América do Sul, né? Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Argentina. Teve algum que te chamou a atenção, que você disse, nesse país aqui, se der ruim lá no Brasil, alguma coisa, eu venho morar aqui nesse país, trazer meu patrimônio para cá e morar nesse país. Teve algum que te chamou a atenção? Primeiro, eu amo o meu país, né? Certo. Antes de eu sair do meu país, eu conheci todos os estados, como você bem falou, né?
E não existe, pelo menos nos países que eu já fui, nenhum país tão bom quanto o Brasil. Certo. Tá? Então eu sou apaixonado pelo Brasil, para cada estado do Brasil. E foi interessante que quando eu viajei pelo Brasil, eu estava no ano sabático, eu não estava trabalhando, então eu consegui aproveitar de tudo, tá? De Entendi. cultura, né? A festa, a história, tá? Então foi muito bom. Entendi. E quando eu saí do Brasil, eu não falei isso para você em off, mas a minha saída do Brasil para conhecer a América do Sul não foi simplesmente desejo de conhecer a América do Sul. É porque eu estou escrevendo um livro. Ah, certo. Você está escrevendo um livro. Exatamente. Sobre Então, isso. O meu livro, ele começa no Brasil, tá? Certo. Contando um pouco das experiências que eu tive aqui no Brasil. E depois ele vai para a América do Sul, depois ele vai para a Europa, ele vai para a Ásia muito pouco e depois ele termina na África. Você já fez um mapeamento na mente de tudo que você vai fazer. Exatamente. Então, é mais ou menos como um negro sai lá da roça, empreende Entendi. e conhece as culturas e como é viver em cada continente do mundo, Sim. né? Entendi. Então, conhecer a América do Sul foi exatamente Sim. isso, né? E agora, 2025 e 2026, eu tive que interromper Certo. a escrita do livro porque eu decidi ficar mais tempo aqui no Brasil, né, por causa dos projetos que estão chegando aí, mas depois eu vou continuar Entendi. essa trajetória. Então não foi assim, as minhas viagens, né? Tem um objetivo. Tem um objetivo, né? Porque eu acho que tudo na vida que tu faz precisa de um objetivo principal. Né? Então a minha viagem de, por exemplo, conhecer o Brasil, não é para poder falar, eu sou o único negro que conhece todos os estados do Brasil e carimbei todos os estados do Brasil, não. Ou eu sou um que conheço a América do Sul, não. Tem um objetivo diferente ali, que isso me motiva a continuar viajando. Ó, só pelo fato de você já ter viajado tanto, né? E ter tirado um ano sabático, isso já é uma grande vantagem em relação à maioria das pessoas, né? Que não faz investimento. Então, só isso daí já é uma grande vantagem, você não acha? Quando se fala de construção de patrimônio, né, e se fala de riqueza, cada pessoa tem um parâmetro de riqueza, né? Sim. Eu lembro que quando eu pensava em aposentar com os 30 anos de idade, quando se falava de um milionário, a gente se falava de 2 milhões. 2 milhões. Porque era $1.000. Só que né? aí era o dólar né? tá valorizado agora. Agora, quando se fala de milionário, tu tem que ter 5 milhões. 5 milhões. Né? Só que para você que está me acompanhando aqui, se você coloca o teu parâmetro de riqueza sobre ser milionário, ter milhão, você não usufrui da jornada. Da jornada. Tá? Da jornada. Primeiro você precisa entender da onde você saiu, Sim. qual que é a sua trajetória. Sim. Eu me considero um milionário a vida que eu tenho hoje. Sim. Né? Os lugares que eu conheci, como eu vivo, então eu me considero um milionário na minha essência. Sim. Então é importante você que talvez é uma professora, você que talvez é um engenheiro, ou você talvez tem seu empreendimento, salão de cabeleireiro ali, você já tem sucesso. Sim. Você só precisa usufruir disso, entender. Você pode chegar além. Né, disso, mas você já tem sucesso no que tu está fazendo. Agora você precisa planejar os próximos passos para isso. E para chegar no primeiro milhão, digamos, se você tiver um caixa aí, por exemplo, de 300 mil, 200, 300 mil reais, né? Para fazer 1 milhão com consórcio, utilizando a estratégia certa de compra de imóvel, alugando esse imóvel e pagando a própria parcela com esse valor, você consegue chegar no patrimônio, né, de 1 milhão com consórcio. Tá. Eu vou te ensinar a fazer 1 milhão com 300 mil no caixa em 12 meses. Vou anotar isso aí, hein? E vou te ensinar a fazer 1 milhão com 100 mil no caixa em 24 meses. Certo. Anota aí. Vou anotar. Com 300 mil de caixa, você consegue fazer seu primeiro 1 milhão de patrimônio como? Certo. 3 cartas. 3 cartas. De 350 mil. Certo. Você contempla ela nos próximos 6 meses. Interessante. Com 100 mil de lance em cada uma. Com 100 mil de lance. E aí você tem 3 apartamentos de 350 mil alugados, que vai te gerar uma renda de
4.500, vai te sobrar R$ 1.000 de dividendo. O próprio valor do aluguel vai pagar a carta ou pagar uma boa parte, 70%, 80%. Então você vai tirar pouco do seu bolso depois de contemplar, né? Isso. Então acabei de mostrar para você que com 300 mil no caixa, se você tem 300 mil numa renda fixa, se você tem 300 mil que você vai pegar aí daqui a 1 ano, 2 anos que você investiu numa renda pré-fixada, você pega isso, em 12 meses você já tem R$ 1 milhão de patrimônio com imóvel que vai te gerar em torno aí de R$ 4.000 de dividendo, além do valor das parcelas que vai ser paga pelo inquilino. Vai te gerar R$ 4.000 de dividendo. Muito bom. Tá? E 100 mil, como se faz 100 mil? A mesma coisa. Você só repete. Vai repetindo a operação. Você só repete a operação. Entendi. Tá? O que vai mudar aí é só repetir a operação. Entendi. Não muda. Muito bom, muito bom. Tá? Vamos lá, Júlio. A gente vai ter que começar a encerrar, né? O que é ser empreendedor negro no Brasil? Como que é esse desafio? Tem que trabalhar em dobro? Como que é isso daí? Tá, na verdade, essa questão que a gente fala, um negro tem que fazer 2 vezes mais, 10 vezes mais, cada um tem a sua experiência de vida para isso, tá? Eu lembro que quando eu era mais jovem, isso não era parâmetro para mim, certo? Né? Porque eu tinha um gás muito forte e eu não entendia a maldade do mundo. Eu queria vencer de qualquer jeito e eu não ficava olhando a cor da minha pele para poder fazer as coisas, né? Só que tu vai ficando um pouco mais velho, você entende que realmente há, né, algo diferente quando você é negro. Sim. E que você precisa ter um esforço maior em algumas questões. Só que esse esforço maior, ele é parâmetro de quê? Como você lidar com a vida. Com a vida. Você lidar com a vida como vítima da sociedade ou você assume a responsabilidade da vida? E eu sempre procurei assumir a responsabilidade. Sim. Mesmo sabendo que algumas coisas pode ser mais difícil, mas essas coisas não interferem na onde eu vou chegar. Igual você fez lá atrás, que você comprou um consórcio, não teve resultado, mas ali você identificou uma oportunidade, um business, né? Você falou, eu vou transformar isso daqui num negócio para mim. Né? Exatamente, porque, por exemplo, tem a pessoa que fala, eu não vou pagar a consultoria do Júlio porque ele é negro e não passa credibilidade. Realmente, Entendi. O negro não passa credibilidade, tá? Isso é um fato. Certo. Então o cara fala, eu não vou comprar a consultoria do Júlio que não passa credibilidade. Sim. Só que no Brasil tem 200 milhões de pessoas, então vai ter pessoas que vai comprar. Vai ter pessoas que vai comprar. E tá tudo bem. Entendi. Entende? Entendi. Então, do mesmo jeito que a pessoa fala, eu não vou comprar a consultoria do Júlio porque ele é negro, vai ter pessoas também que vai falar, eu não vou comprar a consultoria daquela pessoa porque ele falou uma palavra errada. Entendi. O que você espera para 2026 no consórcio? Tá, o consórcio ele vem passando por algumas mudanças. A gente relatou aqui o começo, depois o que foi acontecendo depois. E a gente está agora na era digital total. Era digital. Tá? Então o que eu espero, né, que as pessoas que vão ter sucesso vendendo o consórcio têm que entregar muito conteúdo, né? E as pessoas que estão comprando buscar esse conteúdo. Por quê? Porque a gente está entrando numa área digital que é onde está surgindo muitas administradoras digitais. Sim. Né? Onde você tem um aplicativo no seu celular e todo momento está te oferecendo uma cota de consórcio. Sim. Então você que quer começar a investir em consórcio, você que é o cliente, não caia nesse tipo de golpe. Por quê? O consórcio não pode ser simplesmente mais um produto para você pagar a parcela. Faça o consórcio da forma correta. Então, busca informação. Então, eu acredito que em 2026 a gente vai ter o maior crescimento da história de venda de consórcio. Muito bom. Tá? Mas que também vai ser o recto de pessoas caindo em armadilhas de consórcio. Entendi. E quem vai ter sucesso vai ser as pessoas que vão buscar informação sobre o produto. E daqui a 10 anos, Júlio, como que você espera estar daqui a 10 anos? Tá, a minha vida ela sempre foi pautada em 10 anos, né? Certo. Mas isso eu aprendi com a minha avó. Eu sempre falo da minha avó porque foi a melhor escola que eu tive
sobre ser empreendedor e sobre investir, tá? E eu convido você também, né, que está nos vendo no Spotify, que está no YouTube, faça planejamento a longo prazo. Sim. Porque, pensa comigo, Fernando, se você começa a faculdade hoje, né, você vai ficar 5 anos na faculdade. Você vai ter sucesso nessa faculdade depois de 5 anos. Sim. Né? Se você monta um negócio, você vai ter também, daqui a 10 anos, você vai ter sucesso nesse negócio para valer. E, então você que está nos vendo aqui, vou escolher o consórcio como uma ferramenta de investimento, faça um planejamento de 10 anos. O que o Júlio espera? Tá? O que eu espero 10 anos, na verdade, eu vou estar basicamente trabalhando do mesmo jeito que eu estou trabalhando, tá? Com a diferença a mais. Tá? O que seria essa diferença a mais? Talvez eu sou solteiro, talvez eu vou estar com a família e vou estar usufruindo mais. Ou vai estar na Europa lá viajando mais, né? Mas financeiramente, tá? Todos os projetos que eu venho construindo, todos os imóveis que eu venho adquirindo, toda a minha carteira de consórcio, né? Que hoje eu me coloco como investidor em consórcio, só para poder ficar muito claro isso. O que é um investidor em consórcio? Hoje, basicamente, 90% do consórcio que eu vendo, tá? Em grupos que eu vendo para o meu investidor, eu tenho cota de consórcio naqueles grupos. Muito bom isso. Então, eu não vendo, por exemplo, se eu te ofereço uma cota de consórcio de carro e falo para você investimento, é porque eu já tenho uma cota naquele grupo. Isso mostra que você está dando sua cara lá também, né? Exatamente. Então, todo o meu investimento, ele é baseado nisso. Entendi. E tudo que eu ensino na minha consultoria é baseado nisso. Tudo que eu faço, eu vou replicando para os investidores que me acompanham. Então, daqui a 10 anos, eu vou ter muitos imóveis, com certeza, alugado, né? E vai me dar um dividendo legal, mas eu vou continuar ensinando as pessoas sobre o consórcio, que é algo que eu sou apaixonado. Show de bola. Então é isso, gente. Mais alguma... Acabou? Acabou. Agora vamos encerrar, né? Muito obrigado, né? Pela audiência de vocês. E eu vou deixar as últimas palavras aí com o Júlio aí. Primeiro eu quero agradecer o Fernando de estar esse podcast aqui comigo. Foi um podcast diferente, onde a gente falou sobre o produto consórcio, o primeiro do ano. Então vai lá, se inscreva no canal, vai lá no Spotify, se inscreva também no Spotify, compartilha que você viu esse episódio. Eu acho que nessa entrevista deu para poder explicar um pouco para vocês sobre o produto consórcio, sobre um pouco da minha vida também, mas está tudo lá no YouTube, tá, pessoal? A minha jornada no ramo de consórcio está tudo lá no YouTube. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo!